Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui com mais um vídeo pelo nosso canal do ITEC, o Instituto Teológico Eliakim Cordeiro. E já tem um vídeo aí falando sobre a cronologia do Antigo Testamento, e neste vídeo vou falar um pouco sobre a cronologia do Novo Testamento, amém? Vou dar um zoom aqui. Nós temos deste lado, nessa coluna, a história de Roma, que está atrelada à história da igreja, principalmente da igreja primitiva. No caso aqui é o Império Romano. Aí nós temos aqui a história da igreja, os acontecimentos históricos mais marcantes ou mais importantes da época. E aqui nós temos acontecimentos na Judéia, Galileia, Pérea e Idumeia. Dito isso, em Roma, por volta do ano 31 a.C. até o ano 14 d.C., Otaviano recebeu o título Augusto pelo Senado Romano em 27 a.C. Ele foi imperador Otaviano. Ele recebeu o título de Augusto, então ficou sendo o imperador Otaviano Augusto no ano de 27 a.C. E ele foi imperador até o ano 14 d.C. Amém? Na história da igreja, de 3 a 4, que os irmãos sabem que nós temos uma discrepância com relação aos atos históricos em si, porque as datas elas estão equivocadas. Então Jesus nasceu por volta do ano 5 a 4 a.C. Está lá o Evangelho nos narrando essa história, né? Bíblica, que é um fato histórico real. Mateus 1:18 e Lucas capítulo 2. E depois a fuga para o Egito, Mateus 2:13. Nesse tempo, na Judéia, na Galileia, na Pérea e na Idumeia, nós temos em 40 a.C., Herodes Magno é nomeado rei da Judéia em Roma pelo Senado, por Antônio e por Otaviano. Do ano 40 ao ano 4 a.C., Herodes Magno, ele governa essas partes ali orientais. 19 a.C., nós temos a iniciada a renovação do templo sob Herodes Magno, João 2:20. 4 a.C. até o ano 6 d.C., Herodes Arquelau, tetrarca da Judéia, Samaria e Idumeia. Depois nós temos entre 4 a 34 d.C., Filipe, tetrarca da Itureia e Traconite. De 4 a 39 d.C., Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pérea. Nós temos no ano 6 d.C., Judéia torna-se província romana. Do ano 6 ao ano 15, Anás é sumo sacerdote. Do ano 18 ao 36, Caifás é sumo sacerdote. Do ano 26 ao 36, Pilatos é procurador da Judéia. Bem mais adiante, no ano 37, Herodes Agripa I, rei sobre a tetrarquia de Filipe e Abilene. E no ano 39 d.C., nós temos a ampliação de seu reino com a Galileia e Pérea. Voltando para cá, nós temos 34 a 37, nós tivemos o imperador Tibério. Amém? 2 a.C., José e Maria retornam do Egito para Nazaré da Galileia, Mateus 2:19. Entre os anos 7 a 8, Jesus no templo aos 12 anos, Lucas 2:41, isso 7 a 8 d.C. Entre os anos 25 e 26, João Batista e Jesus vêm a público, Lucas 3, versículo 1. Entre os anos 28 e 29, assassinato de João Batista, Mateus 6 e 14, Lucas 9, do 1 ao 6. E entre os anos 29 ou 30 foi a crucificação de Jesus. Ano 30, Pentecostes.
31, apedrejamento de Estevão, Atos 7,54 e conversão de Paulo, Atos 9. Entre os anos 33 ao 34, Paulo em Jerusalém pela primeira vez, depois 14 anos na Síria, Cilícia e Antioquia, Atos 9 e 25. Aqui nós já temos o imperador Cláudio, no ano 41 depois de Cristo. Na história da igreja nós temos em 44 a execução de Tiago, irmão de João, por Herodes Agripa, e prisão de Pedro, Atos 12. Em 41 a 44, Herodes Agripa I governa sobre todo o reino de Herodes Magno, e ainda sobre Judéia, Samaria e Itumeia. 44, morte de Herodes Agripa I como juízo de Deus, Atos 12 e 21. Ainda no ano 44, Judéia volta a ser província romana. 48, Herodes Agripa I torna-se rei de Caíque e assume a supervisão sobre o templo em Jerusalém. Tem o direito de nomear e depor sumos sacerdotes. Houve um boato de que mantinha relações incestuosas com a irmã. 52 a 59, Félix, procurador da Judéia. 53 a 90, Herodes Agripa II recebe a tetrarquia de Filipe, a Abilene. 59 a 62, Festo, procurador da Judéia. Vamos ler todos esses aqui, depois nós lemos os demais. 66, fuga da igreja de Jerusalém para Transjordânia. No ano 66, o início do levante judaico. No ano 70, Tito destrói Jerusalém. Vamos ler aqui os imperadores, depois vamos para a história da igreja. Ainda não chegamos aqui. 41 a 54, o imperador Cláudio. 49, judeus expulsos de Roma. 51 a 52 depois de Cristo, Gálio, procurador da Acaia, Atos 18, 12. Imperador Nero reinou de 54 a 68 depois de Cristo. Temos ainda o incêndio em Roma por volta do ano 64 depois de Cristo. E pelos anos 69 a 79 o imperador foi Vespasiano. Entre os anos 79 e 81 tivemos o imperador Tito. No ano 81 ao 96 o imperador foi Domiciano. Entre os anos 96 e 98 o imperador foi Nerva. Amém? Vamos para a história da igreja, para a gente encerrar. Muita coisa interessante, se você gostar, basta você pausar ou tirar prints da aula. Amém? Tivemos o Pentecostes por volta do ano 30, 31, apedrejamento de Estevão, Atos 7, 54, e conversão de Paulo, Atos 9. Entre os anos 33 e 34, Paulo em Jerusalém pela primeira vez, depois 14 anos na Síria, Cilícia e Antioquia, Atos 9 e 25. A execução de Tiago, irmão de João, por Herodes Agripa, e prisão de Pedro, Atos 12. Por volta do ano 47, a entrega de oferta de Antioquia a Jerusalém por Barnabé, Paulo e Tito, Atos 11 e 30, Gálatas 2 e 1. Entre os anos 47 e 48, primeira viagem missionária, Atos 13, carta de Tiago, por volta do ano 48, 48 a 49, carta aos Gálatas, 49 a 50, concílio dos apóstolos em Jerusalém, e início da segunda viagem missionária, Atos 15. Por volta do ano 50 a 51, temos a primeira carta aos Tessalonicenses. Por volta do ano ainda 50 a 51, segunda carta aos Tessalonicenses. Entre 50 e 60, o Evangelho de Marcos surgiu. Entre os anos 50 e 60, o Evangelho de Mateus. 52, início da terceira viagem missionária. 52 a provavelmente 55 ou 56 depois de Cristo, nós temos Paulo em Éfeso. No ano 54, a primeira carta aos Coríntios. No ano 56, a segunda carta aos Coríntios. No ano 56 ou 57, carta aos Romanos. Pentecoste de 57, Paulo preso em Jerusalém.
57 a 59, Paulo preso em Cesareia. Entre 57 e 61, Evangelho de Lucas. 59 a 60, viagem de Paulo a Roma. 60 a 62, Paulo, por 2 anos detido em prisão domiciliar em Roma. Atos 28, versículo 30. Carta aos Efésios, 62 depois de Cristo. Carta aos Colossenses, 62 depois de Cristo. Carta a Filemão, 62 depois de Cristo. Atos dos Apóstolos, 62 a 63 depois de Cristo. Tiago, irmão de Jesus, é apedrejado pelos judeus. 62 a 63, Paulo em processo, provavelmente absolvido pelo imperador, Filipenses 1, versículos 13 e 24 e Filemão 22. Carta aos Filipenses por volta de 63 depois de Cristo. Entre 63 a 66, nova viagem missionária, eventualmente foi até a Espanha. Entre 63 e 64, a primeira carta de Pedro. 64, primeira perseguição aos cristãos sob Nero em Roma. 64 a 65, primeira carta a Timóteo. 65 a 66, carta a Tito. 66 a 67, segunda prisão de Paulo em Roma. 66 a 67, segunda carta de Pedro. 66 a 67, segunda carta a Timóteo. 67, morte de Paulo. 67, morte de Pedro. 68, carta aos Hebreus. 68 e 69, carta de Judas. Entre 80 e 95, Evangelho de João. 94 a 95, Apocalipse de João. Entre 95 e 100, primeira carta de João. Entre 97 e 100, segunda e terceira carta de João. E por volta do ano 100, a morte do apóstolo João. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e também se inscrever no canal para me ajudar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até os próximos vídeos. Amém? E graças a Deus.